Então, pessoal, hoje a aula é sobre indutância, tá? Mas o que é isso, né? Tá? Ele, a gente pode definir ele como um dispositivo que armazena energia na forma do campo magnético. Mais ou menos fazendo a analogia à capacitância, né, ao capacitor, que é algo que usa isso, né, armazena energia no campo elétrico. O indutor seria algo, né, que armazenaria é, energia na forma do campo magnético. Do mesmo jeito que o capacitor tem várias utilidades, o indutor tem várias utilidades também. E a gente vai ver algumas aqui ao longo da disciplina. Tá? Geralmente, as principais dispositivos, né, que a gente usa no nosso dia a dia, que são baseados em indutância, né, que envolve o indutor, são antenas, tá? Principalmente antenas que têm algo tipo um círculo fechado, coisas assim, são bem. Elas são relacionadas a indutores, né? A gente tem conversores de corrente alternada para corrente contínua. Então, por exemplo, esse dispositivo aqui é um desse tipo. A gente também usa eles para sintonizar sinal, tá? Em um circuito que sintoniza sinal, por exemplo, no rádio, que a gente tem que escolher a frequência, né? A gente usa esse tipo de situação também. Aqueles carregamentos sem fio, todos envolvem indutores, tá? Aí, igual eu já mencionei, né, conversores de energia de energia alternada para energia para tensão constante, né? DC para AC e vice-versa, usa indutores. E aqui tem vários tipos, né? Os indutores eles têm vários tamanhos, né? Então, por exemplo, a gente tem os pequenininhos que são usados em circuitos, mas a gente tem os bem grandes que a gente também usa para converter, por exemplo, dentro de carro em alternadores, né? De carro que o movimento do motor carrega a bateria do carro. Então a gente tem esse tipo também de indutores, né? E aí, só para já mencionar, né? A gente geralmente usa essa molinha aqui no circuito para simbolizar os indutores. Eu vou falar primeiro de indutância mútua, que eu acho que é um pouco mais fácil da gente entender o que é o que é a indutância, tá? Então vamos pegar aqui esse exemplo aqui, ó. Nós temos dois solenoides, tá? Um que compartilha um eixo. Então o vermelho tem a área A2 menor do que a área do azul, que é A1. Tá? E aí a gente quer saber a quantidade de fluxo que um gera em dois. A quantidade de fluxo do campo magnético. Tá? Então a primeira coisa que nós temos que saber é o campo gerado de um solenoide. Aí a gente já fez essas contas várias vezes. A gente tem que o campo magnético de um solenoide é dado por essa equação, onde N é o número de voltas e Lzinho aqui é o tamanho dos indutores, dos solenoides, tá? Então vamos calcular o fluxo que um causa em 2. Então, por que eu estou falando de 1 e causa 2? Então, o campo magnético é de 1, mas a conta, né, a gente vai calcular a área do 2. Como é um solenoide, né, eu vou
calcular n vezes, né, aqui no caso n duas vezes, a área de uma espira só. Então esse é o fluxo, porque o fluxo é n vezes o número de espiras. Então está aqui. Né? Então é a área 2 dA, a integral disso. Né? Como esse campo é constante ao longo da área, ele pode sair da integral. Ele saindo da integral, essa integral vira a integral da área de A2, que é A2 simplesmente. Logo, o que nós temos do fluxo é isso aqui. Tá vendo? Veja que a gente tem algo proporcional à corrente. Vamos ver agora como é que é o fluxo de 2 para 1. Tá? Então, se tem de 2 para 1, eu vou ter o campo gerado por 2 integrado pelo campo gerado em 1. Aqui, então a gente tem N1 voltas do solenoide 1, então a gente vai fazer a conta em N1. Porém, lembra que a gente faz a consideração no solenoide que o campo magnético só está dentro dele? Então, a integral não é em A1, é em A2 também. Exatamente porque só tem campo dentro do A2. Tá? Então, aqui se permanece em A2. Tá? É N1 porque são N1 voltas do A1, mas é N2 porque o campo magnético só está dentro de A2. Tá? E aí a gente faz a conta, o B2 sai. O que nós temos? Nós temos essa conta aqui. Né? A integral é A2, e aí a gente substitui o campo, onde aqui nós estamos substituindo N por N2. Veja que essas duas equações aqui, ó, né, as duas constantes de proporcionalidade do fluxo com a corrente são iguais. E isso aqui que a gente define como indutância mútua. Tá? Essa constante de proporcionalidade. Tá? Então a gente tem que o fluxo de 1 causa 2 é uma constante L12 vezes a corrente de 1. E o fluxo de 2, 1 é uma constante, né, que a gente chama de indutância mútua, e 2. Mas veja que L12 e L21 são iguais. Né? Essa constante de proporcionalidade aqui é a mesma. Então a gente define que a indutância mútua é essa constante, né? E a gente geralmente chama ela de M, tá? A gente geralmente chama ela de a indutância de M, tá? E veja que ela depende só do material e só da geometria, né? Aqui é o número de voltas, a área e o comprimento são coisas relacionadas à geometria, e o μ0 está relacionado ao material. Beleza? A gente tem essa simbologia do indutor, né, que a gente vai mencionar. E como que ele cai, né, dentro de um circuito? Veja que eu tenho que a indutância é uma constante de proporcionalidade entre o fluxo e a corrente. Se eu derivar pelo tempo dos dois lados, eu vou ter a variação do fluxo magnético e a derivada da corrente. A variação do fluxo magnético é menos a força eletromotriz, que está aqui. Tá vendo? Então, essas equações aqui é o que a gente vai ver dentro de um circuito, tá bom? Esse tipo de equação aqui. A unidade de indutância, né, é o Henry, e ele é 1 volt por ampere vezes segundo, né?
é uma unidade meio estranha assim, né? Se a gente for olhar aqui da forma que é. A gente pode calcular a autoindutância. A autoindutância é, dado que eu passo uma corrente em um circuito, né, por exemplo, num solenoide, qual que é o fluxo que essa corrente gera no próprio solenoide, tá? Então, a gente calcula o fluxo, né, magnético na própria espia, no próprio sistema, tá? Então, a gente, por exemplo, no solenoide, nós temos o campo, né, que a gente mencionou, e aí o fluxo magnético vai ser a conta nela mesmo. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou igualando N1 igual a N2 e a área é a área do solenoide, o único solenoide que tem. E a corrente é a corrente do próprio solenoide. Tá? Então nós temos isso aqui, né? Faltou um igual aqui, então é fluxo igual a isso aqui. E aí a gente tem que a constante de proporcionalidade entre o fluxo magnético e a corrente é dado por isso aqui. E é isso que a gente chama de autoindutância, ou só indutância. Tá? Então, quando a gente está falando geralmente quando a gente está falando sem pensar em falar se é autoindutância ou indutância, geralmente a gente está falando de autoindutância, tá bom? E aí a gente tem o nosso dispositivo em um circuito, né? Que é a diferença de potencial, né? Ela é relacionada à variação temporal da corrente, tá? E novamente dá para ver aqui que a autoindutância também depende só da geometria do material, tá?